Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Muito bem. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, que nós vamos ler para nossa meditação antes de fazermos a oração. Quem já achou, diga um amém. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Amém? Feche os seus olhos e faça a sua oração. Peça a Deus para te abençoar nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã de ceia do Senhor. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o mesmo ontem. O Senhor é o mesmo hoje. E o será para todos sempre. O Senhor operou ontem, operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro, porque o Senhor é o mesmo. Senhor, nesta manhã eu te peço, em nome do Senhor Jesus, cure, Senhor, aquele que está doente. Senhor, restaura aquele que está enfermo. Senhor, levanta aquele que está abatido, alegra, Senhor, aquele que está triste. Oh, Senhor, salva aquele que está perdido, opere maravilhas aqui no nosso meio nesta manhã. Oh, Senhor, fortaleça os fracos, opera, Senhor, milagres, opera transformações, salva este casamento, salva esta casa, salva esta família, faça, Senhor, milagres e maravilhas aqui hoje, Senhor, porque Tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, faça milagres também sobre a vida daqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos, faça maravilha, faça milagres, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe nesta manhã e fale conosco, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Podei vos assentar, muito obrigado. Muito bem. O assunto que eu gostaria de abordar hoje com os irmãos é sobre Jesus e o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra no momento em que Jesus foi ao Jordão, onde João Batista, que era primo de Jesus, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, e João Batista foi escolhido por Deus como voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor para a chegada de Jesus. Então João Batista estava exercendo o seu ministério no Jordão, ou seja, batizando no Jordão, e ele havia anunciado, falou: gente, eu batizo vocês com água, mas virá um após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará, não com água como eu estou batizando, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e serão batizados com fogo também. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque Ele é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar-lhes
as suas sandálias. Ou seja, não sou digno de pegar nas suas sandálias. E aí Jesus chegou para ser batizado por João Batista. João Batista resistiu, falou: não, eu é que tenho que ser batizado por ti. Aí o que Jesus disse? Se você quiser manter sua Bíblia aberta, vamos ver o que ele disse aí no versículo 15, o versículo anterior. Porque João se opunha, versículo 14, mas João opunha-se dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15, Jesus porém respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. Então, o que Jesus queria dizer? Convém que cumpra toda a justiça. O que é justiça? Justiça é aquilo que satisfaz. Quando alguém clama por justiça, porque alguém feriu um membro da sua família, alguém prejudicou, trouxe prejuízo para a sua família, então o que ele faz? Ele não faz justiça com as próprias mãos, ele procura a justiça que existe em toda a sociedade. Então ele procura justiça, falou: olha, aqui está o meu caso, fulano, ele me causou prejuízo, a mim e a minha família. Então alguém vai ler o prejuízo, é convocado a pessoa que causou o prejuízo, testemunha se for necessário, e aí vem o que? O julgamento, vem o julgamento, se aquilo é realmente verdade. Então, quando o juiz ele escuta a acusação, ele escuta a defesa, ele escuta as testemunhas, ele escuta as pessoas envolvidas, então ele vai dar o veredito, ele vai dar a sentença. Se a pessoa é culpada, ele diz lá: fulano de tal é culpado, eu aplico-lhe a sentença, vamos dar lá, dependendo do grau do crime ou do problema que a pessoa causou, eu o condeno a 5 anos de prisão em regime fechado. Aí termina o julgamento, e a pessoa então é encaminhada para prisão. Aí o repórter ou alguém chega: eu quero saber da senhora, a senhora está satisfeita com a justiça que foi feita? Se ela fala não, ele tinha que pegar 20 anos. Pelo que ele fez, ele tinha que pegar 20 anos. Então a justiça não foi feita. Por quê? A vítima não está satisfeita. Deu para entender? O que significa justiça? Justiça é aquilo que satisfaz. Então Deus, o que ele fez? Deus, como o homem pecou, e diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então Deus precisava fazer justiça. Mas a justiça que deveria ser feita não é como fez Caim. Caim, quando foi oferecer a Deus pelos seus pecados, ele ofereceu o que para Deus? Ele ofereceu, como ele era agricultor, ele ofereceu frutos das suas colheitas, e talvez até pegou os frutos que haviam caído das suas árvores frutíferas, e ele pega, leva aquilo tudo e oferece para Deus. Mas Abel pegou das suas ovelhas, porque Abel era pastor de ovelhas. Abel pegou a sua melhor ovelha e sacrificou essa ovelha no altar de Deus. E aí a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada, porque nas ofertas não havia justiça.
Deus não aceitou a oferta de Caim, porque nela Deus não se sentiu satisfeito, mas na oferta de Abel, Deus satisfez e ele então aceitou. Então agora os homens vinham fazendo o seu sacrifício há milênios para agradar a Deus, para satisfazer a Deus, mas Deus não aceitava, porque ele precisava de algo maior. Então o que ele fez? Ele ofereceu o seu próprio filho. Ele ofereceu o seu próprio filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Então aí, quando Jesus aparece, João falou: não, eu não posso batizar você. Porque João reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus falou a João: vamos, me batize, porque convém que toda justiça se cumpra, porque eu preciso satisfazer meu Pai. Deu para você entender? Eu preciso satisfazer meu Pai. Então, quando João mergulhou Jesus no Jordão, o que aconteceu? Houve ali uma evidência, uma prova, uma manifestação. Prova é dar autenticidade àquilo que se faz ou àquilo que se fala. Provar é autenticar, provar é dar certeza, provar é dar convicção, provar é tirar as dúvidas. Então, quando Jesus foi batizado, que ele levantou-se, houve uma manifestação da Trindade. Preste atenção nisso agora. Ali estava Jesus sendo batizado, o Filho de Deus. Mas o que todo mundo presenciou? Uma pomba descendo dos céus e pousou sobre Jesus. Aquela pomba que veio do céu era a presença do Espírito Santo, que estava batizando Jesus agora. Jesus é batizado com o Espírito Santo. É batizado com o Espírito Santo. E quando ele é batizado do Espírito Santo, o que o povo que estava ali ouviram? Os céus foram sacudidos por uma voz muito forte e estrondosa: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós temos aqui a manifestação da Trindade, a prova da Trindade. Nós temos Jesus, Filho, batizando. Nós temos o Espírito Santo descendo sobre ele. E nós temos o Pai falando: este é meu Filho amado. Então nós temos aqui a prova, a autenticidade do que Jesus estaria fazendo. Era real. Era real. Então, quando tem muitas pessoas que têm dificuldade para entender um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, Jesus é o Salvador. Eles têm funções e atributos distintos. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Deus Filho é o Salvador do homem. Deus Espírito Santo é o santificador da igreja. Então nós temos aqui a manifestação da Trindade. Então nós vemos aqui a manifestação da obra redentora de Jesus. Nós vemos aqui a evidência do início do ministério de Jesus após ser batizado com o Espírito Santo. Então nós vemos nesse batismo de Jesus esses três elementos: a ação do Trino Deus, da manifestação de Deus, a evidência da obra redentora de Jesus
e o marco zero do início do ministério de Jesus. Então nós temos aqui o começo da obra redentora de Jesus. Então preste bastante atenção agora. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, mas Jesus não é Deus? Sim, vamos chegar lá. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lá em João, capítulo 1, no Evangelho de João, está escrito assim no primeiro versículo: no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra. E a palavra, no versículo 14 do primeiro capítulo de João, o verbo se fez carne. O que quer dizer isto? Deus se tornou homem. Deus se tornou homem. Em João capítulo 17, verso 5, Jesus disse assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está aqui agora conversando com o Pai. Primeiro, o verbo se fez carne. Deus encarnou. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Espírito não tem corpo. Espírito não tem corpo. Mas o Deus Espírito tomou a forma humana. Ele encarnou. E agora Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala: glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Então, o que Jesus fez? Ele assume a forma humana, como Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eu quero que você preste bastante atenção nisso agora. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Deus fez aqui? Deus, ele age dentro da legalidade. Por isso que quebra de princípios atrai maldição. Deus age dentro da legalidade. Quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Ele colocou quem para governar esse mundo? Quem para cuidar desse mundo? O homem. Deus disse assim: façamos o homem. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os animais, as plantas, os peixes, as aves, domine sobre tudo. Deus entregou o mundo para nós. Preste atenção nisso agora. Se Deus entregou o mundo para nós, Ele não podia agir nesse mundo. Nem os anjos podem agir sem a autoridade de Deus. Por quê? Porque Ele só age dentro da legalidade. Quem é que tem autoridade nessa terra? O homem. Porque Deus entregou a autoridade para o homem. Então Deus não podia intervir nessa autoridade, muito menos os seus anjos. Quando os anjos agem, eles agem por autoridade divina. Os anjos fazem sob autoridade divina. Eu não tenho autoridade para mandar um anjo ir para tal lugar. A gente vê muitas orações, anjo faz isso, anjo. Ninguém tem autoridade para mandar em anjo. Nós mandamos aqui no planeta. Quem manda em anjo é Deus. Está dando para você entender?
Agora eu posso fazer uma oração: Senhor, envia o teu anjo em tal lugar. Olha a diferença de que eu mandar um anjo fazer uma coisa e mandar fazer outra. Então, o homem, vamos separar aqui as autoridades. O homem é autoridade na terra, Deus é autoridade no mundo espiritual. Agora, ele intervém na terra quando eu peço, quando você pede. Quando eu peço: Deus, envia o teu anjo em tal lugar, ele vai enviar se for realmente necessário. Porque às vezes a gente faz orações sem saber o que estamos fazendo. Então é importante que nós saibamos a legalidade da ação divina. Deus tem autoridade no mundo espiritual, o homem tem autoridade no mundo material. Por isso que quando nós falamos alguma coisa aqui, a coisa pega. Nunca fale para o seu filho que ele é burro, porque se você falar, você está usando exatamente a autoridade que você tem sobre a terra. Os americanos é fora de série. Os americanos, quando eles fazem pesquisa, eles acompanham uma família 200, 300, 500 anos, os descendentes daquela família. Aí eles acompanharam um menino que a criança não aprendia, não passava de ano. Aí o pai fez 2 orelhas de burro de jornal eu acredito que a finalidade não era humilhar o seu filho, mas ferir o seu orgulho. Já viu quando alguém está com orgulho ferido? Ele fala: já que feriu meu orgulho, então eu vou provar para ele quem eu sou. Então talvez essa seja a intenção do pai. Quando ele fez as orelhas de burro de jornal, a intenção dele era ferir o orgulho do filho. E o filho: eu vou mostrar para o meu pai que eu sei, eu vou mostrar para o meu pai que eu vou fazer. Mas foi o contrário. Quando o filho chegou, o pai falou: filho, o único presente que você merece é isso aqui. E colocou as orelhas de burro na cabeça dele. Aí aquela criança foi acompanhada durante toda a sua vida. Ela nunca tirou um diploma, porque o pai amaldiçoou. Então, às vezes as palavras que você fala para o seu cônjuge, para a sua noiva, para o seu noivo, pai, para sua mãe, para o seu filho, vigie bem o que você está falando, porque você pode destruir o seu casamento, você pode destruir o seu filho, você pode destruir a sua filha, você pode destruir o seu pai, você pode destruir a sua mãe, você pode destruir a sua vida financeira, você pode destruir a sua vida profissional, você pode destruir tudo que você tiver na sua frente pela palavra que você proclamar, porque você é autoridade sobre o planeta Terra. Então o que Deus fez? Ele tinha que entrar nesse mundo legal, ele tinha que entrar nesse mundo legalmente. Vamos ver João 10, 1 a 3, por favor. Preste atenção nisso agora. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O que Jesus está ensinando com aquilo ali? Que ele está entrando no mundo legalmente para ser homem. Ele só podia agir nesse mundo legalmente. Agora, quando ele fala lá que quem entra
que por outra parte, sem ser pela porta, é o quê? Ladrão e salteador. Quem é que entrou no mundo sem ser pela porta? Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos estão agindo no mundo ilegalmente. É como se fosse um corpo estranho em um corpo. Satanás, ele está agindo ilegalmente no planeta. Por isso que ele não bate na porta quando ele quer entrar, ele arromba a porta. O que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus entrou neste mundo legalmente como homem. E ele não agiu como Deus, ele agiu como homem. Ele não entrou aqui como Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. É como se ele tirasse toda a roupa real, toda a sua autoridade e colocasse num canto e vivesse como homem. Ele viveu como homem. Jesus não viveu como Deus. Ele viveu como homem. Então preste atenção agora. O tema é Jesus e o Espírito Santo. Preste bastante atenção agora. O Espírito Santo fez parte da vida de Jesus desde a concepção. Vamos ler? Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas 1, verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Quem que nós estamos vendo ali na concepção? O Espírito Santo. Então Jesus, ele foi concebido, preste bastante atenção nisso. O Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo. Preste atenção. Na gestação, que dura 9 meses, ele foi cheio do Espírito Santo. Verso 41, por favor, mesmo Lucas 1, verso 41, vamos lá. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou-se no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Está dando para você entender? De quem está falando ali? De Maria, que estava gestante de Jesus, e Isabel, sua irmã, gestante de João Batista. João Batista tinha 6 meses mais idade do que Jesus. Quando Maria visita Isabel lá nas montanhas da Galileia, e ela faz assim: minha irmã, paz seja contigo. Quando Isabel escuta a saudação de Maria, João Batista, que estava no seu ventre, ele sacudiu, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque Maria tinha Jesus no seu ventre, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus no seu ventre estava sendo gestado, gerado, cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós vemos o Espírito Santo na concepção, vemos o Espírito Santo na gestação, agora nós vemos o Espírito Santo no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. Nós vemos o Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas 4, verso 18, por favor. Preste bem atenção agora.
Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu com Jesus? O Espírito Santo batizou Jesus. E ele então começa o seu ministério. Olha como é que ele começa o ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós estamos vendo, olha, vamos começar. Na concepção, o Espírito Santo estava presente. Na gestação, o Espírito Santo estava presente. No início do ministério de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Na morte de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Romanos 8, 11. Vamos ver, Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vai prestando bastante atenção. Então nós vemos Jesus, o Espírito Santo na concepção, vemos o Espírito Santo na gestação, vemos o Espírito Santo no início do ministério de Jesus, vemos o Espírito Santo na morte de Jesus, vemos o Espírito Santo na ressurreição de Jesus, e agora nós vemos o Espírito Santo na ascensão de Jesus, na volta para os céus. Ascensão quer dizer, depois da sua morte, da ressurreição, ele andou 40 dias aqui em Jerusalém, se apresentando a mais de 500 testemunhas, e depois ele deu ordem para os discípulos ser cheio do Espírito Santo em Jerusalém, não muitos dias depois, e na presença de uma multidão, ele sobe e volta para os céus, na presença de grande testemunha. Aí você não vê um versículo que fala que foi o Espírito Santo que arrebatou Jesus, mas eu mostro para você que em Atos capítulo 8, verso 39, vamos ver o que está escrito em Atos 8, 39, preste atenção agora. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, quem é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Está dando para você entender? Quem é que arrebatou Filipe? O que é arrebatamento? Tirar, raptar, levar para outro lugar. Está dando para você entender? Aleluia. Muito bem. Jesus, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Lucas 24, verso 6. Lucas 24. Quando Jesus foi colocado na sepultura, algumas irmãs, entre elas Maria Madalena, foi domingo de manhã cedo lá para poder pedir alguém para tirar a pedra e limpar o corpo de Jesus. Mas quando ela chega lá, olha o que ela ouve: não está mais aqui. Ela vê a pedra removida, porque o sepulcro era feito na rocha, e colocava uma pedra, rolava uma enorme pedra que dependia de vários homens para poder mover essa pedra, e colocava na frente do sepulcro. Aí quando ela chega, a pedra está removida, e ela chega, ela escuta alguém falar assim, um anjo: não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Até aí? Obrigado.
O anjo falou para Maria Madalena que Jesus Cristo não se encontrava mais na sepultura, e quem ressuscitou Jesus? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele habita em mim, ele habita em você, e há de ressuscitar o meu corpo, e há de ressuscitar o seu corpo naquele último dia. Aleluia! Com a morte de Jesus e a sua ascensão, o Espírito Santo não cessou o seu ministério. Romanos 8:11, vamos ver Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre vós, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, por que a gente não desiste? Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão esgotado, mas aí, o que é que entra em ação? A pessoa do Espírito Santo que está em nossas vidas, ele começa a vivificar o nosso corpo mortal, ele começa a dar vida outra vez. Se você dormiu triste, desanimado durante a noite, o Espírito Santo vai vivificando você, vivificando o seu corpo, vivificando as suas forças, e de manhã cedo você acorda feliz da vida, animado, pronto para a nova batalha, porque o Espírito Santo durante a noite, ele vivificou o seu corpo. Aleluia! O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal, todos os dias, todas as horas. Como é que você aguenta tanta pancada? Você já parou para pensar nisso? Como que você aguenta tanta pancada? Dia e noite. Muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, elas encontram o caminho da droga, o caminho do alcoolismo, o caminho do suicídio, porque ele não suporta. Mas quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele é vivificado. Ele ganha vida nova, ele ganha força nova. Aleluia! Você dorme triste, acorda alegre. Você deita cansado, acorda com as forças renovadas. Você deita desanimado e acorda com o ânimo renovado. Aleluia! Esse é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não parou com a ascensão de Jesus, ela continua. Oh, glória a Deus! Oh, Senhor maravilhoso! As portas do inferno não prevaleceram contra Jesus. Mateus 16:18 e Apocalipse capítulo 1, verso 8. A morte não pôde segurar Jesus. Mateus 16:18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Tentaram segurar Jesus, e quando Jesus ressuscitou, as autoridades chamaram os guardas que estavam tomando conta do túmulo, falou assim: olha, nós vamos te dar uma quantia de dinheiro para vocês falarem que eles roubaram o corpo de Jesus. Os seus discípulos vieram aqui durante a noite e roubaram o corpo dele para falar que ele ressuscitou. Só que a cara deles quebraram, porque Jesus não foi para o céu direto. Ele ficou 40 dias andando em Jerusalém e se apresentando: eu estou vivo, eu estou aqui. Tomé falou: eu não acredito. Tomé, vem aqui, põe o seu dedo aqui no lugar aonde a espada traspassou. Tomé, coloca o seu dedo aqui nas minhas mãos, na minha ferida e nos meus pés. Quando ele vai lá e toca: Senhor meu, Senhor meu. Aleluia!
As portas do inferno não segurou Jesus. E as portas do inferno não vai segurar a sua igreja. A sua igreja que sou eu, a igreja que é você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o destino dos homens. Aleluia. Cristo tornou-se as primícias, o primeiro a ser ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Diz lá: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Aí você fala assim: mas quando Jesus estava aqui, ele ressuscitou, muita gente ressuscitou, mas as pessoas que ele ressuscitou voltou a morrer. Por exemplo, no Calvário, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, houve um terremoto. E o terremoto, geologicamente, ele sempre é na vertical. Não existe terremoto na horizontal. Porque o terremoto, ele só acontece lá no seio da terra, nas placas tectônicas. Por exemplo, a terra está sob placas tectônicas, são rochas enormes, de espessuras enormes, que onde ela termina, em alguns países, ela tem rachadura que aparece até na superfície da terra. Nos Estados Unidos tem lá um vale chamado de San Andreas, se não me falha a memória, que ali tem o sinal de uma placa tectônica. E o terremoto nunca acontece na vertical. Nenhum terremoto. Todo terremoto ele acontece na vertical, porque ele vem lá das placas tectônicas. Ou seja, o continente americano, que são a América do Sul, América Central, América do Norte, está sob uma placa tectônica. O continente africano está sob outra placa tectônica. Antigamente, o continente americano e o continente africano, eles eram juntos, porque essas placas estavam juntas. E elas, com os milhares e milhares de anos, elas foram se separando. Se separando. É por isso que você vê, lá no Nordeste, tem lugares do Nordeste que o mar está a milhares de quilômetros e eles acham peixes fossilizados, petrificados. Me falha o nome da cidade agora. A cidade vive de busca de objetos, de seres petrificados, fossilizados, e eles acham peixes na rocha. E o mar está quilômetros e quilômetros ali, terra seca, nem rio tem perto, e eles acham peixe na rocha, acham animais marinhos na rocha. Então o terremoto nunca acontece na horizontal, e lá no Calvário aconteceu um terremoto não na vertical, mas na horizontal. Para quê? Para destampar os túmulos que estavam ali no Calvário, e santos que estavam ali sepultados, eles ressuscitaram com a morte de Jesus. Mas voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Quando Jesus chamou Lázaro, por que ele usou? Ele teve que usar o nome. Porque se Jesus falasse assim: ressuscite,
Ia sair todo mundo do túmulo. Todo mundo que estava enterrado ali ia sair. Mas Jesus falou assim: eu só quero tirar do túmulo Lázaro. Lázaro, sai para fora. Aí ele vem como se tivesse levitando, porque ele estava todo envolvido em ataduras. Ele vem levitando e chega na porta do túmulo. Eu posso imaginar os incrédulos correndo, os incrédulos fugindo, mas aqueles que creem, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Vai lá, solte ele. Aí eles foram lá, desataram, e Lázaro saiu da sepultura. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Aleluia. Eu ressuscitarei no último dia. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo e a igreja. Atos capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que está dizendo lá? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está falando para a igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e 33, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Ali a igreja começou, a igreja nasceu. Preste atenção. O Espírito Santo concebeu Jesus. Nasceu o Filho de Deus. Agora, o nascimento da igreja nasceu com o batismo com o Espírito Santo. Preste bastante atenção agora. Jesus nasce, é concebido pelo Espírito Santo, e agora a igreja nasce, vou até usar a mesma expressão, a igreja é concebida pelo Espírito Santo. Então você nasceu pelo Espírito Santo. Você, como igreja, nasceu pelo Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, 26, aliás, capítulo 14, versos 16 e 26, vamos ver o que diz. Já estou indo para os finalmente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos ver agora o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Verso 26. Esse aqui? Muito obrigado. João 16, 13 e 14. João 16. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos aqui a presença do Consolador em nossa vida. Então, preste atenção agora. Nós estamos indo para os finalmente. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não deixou a sua vida até a ascensão. A igreja foi concebida pelo Espírito Santo, e ela não pode ficar sem o Espírito Santo até a sua ascensão, até o seu arrebatamento. Igreja sem o Espírito Santo é carro sem gasolina. É melhor fechar as portas e ir embora para casa. Igreja sem o Espírito Santo é como carro. Às vezes o carro está novinho, tem manual, tem tudo, mas não funciona. Aí você entrega o manual pro mecânico e fala: olha, o que tem esse carro? Ele olha o manual, mexe em tudo, fala: está tudo perfeito, mas por que não está funcionando? Porque não tem gasolina.
A igreja está tudo bonitinho, tem a Bíblia, tem o manual de Deus, mas ela não está funcionando. Por que ela não está funcionando? Porque não tem o Espírito Santo. Então, igreja sem o Espírito Santo, fecha as portas, que é a melhor coisa que faz. O Espírito Santo, ele precisa acompanhar a igreja como acompanhou Jesus desde a concepção até a ascensão. O Espírito Santo precisa acompanhar o Daniel, precisa acompanhar você desde a sua concepção como servo de Deus até o arrebatamento da igreja. Se você ficar um dia sem o Espírito Santo, você será destruído, porque Satanás vai arrombar a porta da sua casa. O que está impedindo Satanás arrombar a porta da nossa casa é a presença do Espírito Santo em nós. Ele sabe quem é que está cheio do Espírito Santo e quem não está. A Bíblia diz: não apaguei o Espírito. Não deixe o Espírito Santo apagar a sua vida. A Bíblia ordena andar em Espírito. A Bíblia ordena viver no Espírito. Começou no Espírito, vá até o final no Espírito. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos separar Jesus do Espírito Santo. Não tem como separar Jesus do Espírito Santo. Você não pode separar. Ninguém pode separar você do Espírito Santo. Só você mesmo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa ele sente, tem tristeza, tem alegria. Então a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito Santo. Como que alguém entristece o Espírito Santo? Quando eu faço alguma coisa que desagrada a Deus. Quando é que o Espírito Santo se afasta de mim? Quando eu deixo de ouvir a sua voz. Você já observou? Quando você fala com alguém que não quer te ouvir mais, o que você faz? Continua insistindo? Não, você para. Eu não vou nem falar porque não me ouve. Parei. Já observou isso? Tem certos assuntos que você não toca mais porque a pessoa não te ouve. Aí você fala assim: puxa vida, fulano, você não fala mais naquele assunto. Aí você fala: adianta? Adianta? Você não me escuta? Está dando para você entender? A mesma coisa é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes? Você tem ciúmes, mas o seu ciúme é imperceptível. Sabe por quê? Porque você não arde em ciúmes. O que é arder em ciúmes? Arder é como se estivesse queimando. Eu estava vendo uma reportagem sobre uma ONG. E essa ONG, o título, o trabalho que essa ONG realiza é Mulheres que Amam Demais. Para não dizer mulheres ciumentas. Mulheres que amam demais. Aí o repórter chegou para a diretora dessa ONG e falou assim: qual é o caso mais inusitado que você já encontrou aqui? Aí ela falou assim: tem uma esposa que está sendo tratada aqui, está sendo cuidada aqui. O marido chegava em casa do trabalho, primeira coisa que ela vinha: ô meu amor, deixa eu tirar o seu sapato. Deixa eu tirar o seu sapato. Não, eu andei o dia inteiro. Não, deixa eu tirar o seu sapato. Aí quando eu tirava o sapato, ela cheirava o pé dele. Se tivesse chulé, oh, que maravilha. O chulé para ela era o alívio. Ah, meu pai. O chulé para ela era segurança. Mas se não tivesse o bendito chulé, onde é que você toma o banho? Onde é que você toma o banho? Você vai ter que me explicar agora. Na casa de qual sirigaita você toma o banho? Seu safado. E ali começava a briga.
Se tivesse o chulé, está vendo? A pessoa, quando ela arde em ciúmes, ela vê coisas que não existem. Ela começa a ver fantasias, fantasmas, coisas que não existem. Ainda mais se o marido tiver um pesadelo, né? Se tiver pesadelo e falar o nome de alguém, capaz dele nem parecer vivo. Já pega o travesseiro ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Então você pensa que o Espírito Santo, essa noite passada eu falei, Thalita, eu não consegui orar de madrugada. Estava tão cansado que eu não consegui. Aí eu fui pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu tenho certeza que o Senhor me chamou. Mas eu não consegui levantar. Então o Senhor me perdoa, porque o Espírito Santo tem exatamente todo dia, eu vou encontrar com Ele, às vezes 2 horas da madrugada, 3 horas, não tem aquela hora certa, mas geralmente é entre 4 horas da manhã, todo dia. E eu creio que o Espírito Santo ficou me esperando ali, e o Daniel não apareceu. O Espírito Santo tem ciúme. Será que ele está... por que ele está cansado? Então, irmãos, eu quero mostrar para você que o Espírito Santo, ele quer cuidar de nós com amor extraordinário. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Nós não podemos tirar o Espírito Santo da nossa vida, porque é Ele que nos gerou para uma nova vida, Ele que nos gerou para o reino. Nós temos que tê-lo na nossa vida, na nossa caminhada, e nós só vamos ficar sem o Espírito Santo na nossa vida depois do arrebatamento, quando nós estivermos seguros da presença de Deus. Só quando estivermos seguros lá na presença do nosso Pai. Mas fora disso, não deixe o Espírito Santo sair da sua vida. Pede todo dia, Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo. Então, a igreja não pode ficar sem o Espírito Santo. A igreja sou eu, a igreja é você. O ladrão está aí, procurando alguém que ele possa tragar, porque ele é o invasor do planeta. Ele entrou nesse mundo ilegal, e ele vai entrar na sua vida ilegal. Ele vai tentar entrar na sua vida ilegal, porque você não o quer. Mas o que está protegendo você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo na sua vida que está protegendo você. Você está cercado, protegido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está te revestindo da cabeça aos pés. Nós estamos revestidos do Espírito Santo da cabeça aos pés. Então a nossa cabeça está protegida, os nossos pensamentos estão protegidos, a nossa caminhada está protegida, os nossos olhos estão protegidos, os nossos ouvidos estão protegidos, as nossas palavras estão protegidas, o nosso corpo está protegido, porque o Espírito Santo está habitando neste templo que é o nosso corpo. Então não apague o Espírito Santo da sua vida, não expulse o Espírito Santo da sua vida, mas todos os dias peça: Senhor, me encha do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu encerro. A palavra de Deus diz que Deus nos deu o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus nos revestiu do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E assim o Espírito Santo vai nos acompanhar do nascimento até o arrebatamento. Amém. O Espírito nunca vai nos deixar, a não ser que o Daniel não queira, a não ser que você não queira, mas o Espírito Santo precisa todo dia encher a nossa vida. Amém? Assim como Jesus foi
concebido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo acompanhou até a sua ascensão. O Espírito Santo gerou em nós a vida nova, e nós precisamos passar neste mundo cheio do Espírito Santo, e só vamos deixar, o Espírito Santo só vai nos deixar, como Jesus disse lá em Mateus 28, eu estarei contigo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até nós encontrarmos com Jesus nas nuvens, e aí estaremos para sempre com Ele na glória. Aleluia. Fiquemos em pé, por favor, fiquemos em pé. Você vai pedir: Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, Jesus.